Boa noite, irmãos. Eu quero pedir aos nossos irmãos que ainda estão ali pela casa, que tomem seus assentos, para que a gente possa, em um minuto, dar início a esse culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor e pedir que desde já nós estejamos com nossas mentes e os nossos corações totalmente voltados para o culto do Senhor. Ele que nos trouxe até aqui, tem estado conosco, tem nos ajudado e nos abençoado. Eu peço aos irmãos, aqueles que podem, que fiquem em pé e abram suas Bíblias no Salmo 133. Nós vamos ler todos a uma só voz os versos de 1 a 3 do Salmo 133, que trata sobre a excelência da união fraternal, cântico de romagem de Davi. Vamos ler todos a uma só voz, Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Vou pedir ao nosso irmão, presbítero Marcos, que faça uma oração de louvor, de adoração ao Senhor, também pedindo que o Senhor receba, por sua misericórdia, esse culto de louvor e gratidão a Ele.
Se o... Pode vir aqui, Marcos. Ok. O microfone está ali. Seu Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, como já falamos nessa noite. Já oramos ali e já falamos aqui também. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos conduz. Porque de outra forma, as nossas escolhas não seriam estas. Sim, sim. Mas pela tua misericórdia que nos trouxesse nesse local, para podermos juntos, como igreja tua, como filhos teus, te prestar culto nessa noite. Aquilo que necessitamos fazer coletivamente, necessitamos para o bem de nossas vidas, para o teu louvor, para o teu agradecimento. E nesse momento nós reconhecemos tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor está fazendo no meio de nós. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe com a proclamação da Tua Palavra que iremos ouvir mais à frente. E que o Senhor, embora com as nossas imperfeições, possa receber o culto que estamos prestando ao Senhor nessa noite. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, podem assentar-se, nós vamos louvar ao Senhor com o hino 115, Unidos com Cristo. Cheio da graça que ali
Peço aos irmãos, ainda assentados como estão, que abram suas Bíblias em Filipenses, no capítulo 2. Eu vou ler daqui dos versos de 5 a 11, Filipenses. E nesse momento nós vamos colocar diante do Senhor os nossos pecados. E como temos falhado diante do Senhor, seja de tantas formas, de tantas maneiras. O texto que vamos ler trata do exemplo de Cristo na sua humilhação, a humildade de Cristo. E muitas vezes, quanta arrogância levamos na nossa vida, ao invés de pedirmos perdão dos nossos pecados, ainda de forma arrogante, entramos na presença do Senhor sem o perdão dele, por pura arrogância. Vamos ler, eu vou ler aqui dos versos de 5 a 11 de Filipenses, no capítulo 2, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Nós vamos orar, primeiro de forma silenciosa. Vamos colocar diante do Senhor, vamos nos humilhar diante do Senhor, pelos pecados que temos cometido contra Ele, contra os nossos irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Depois de um tempo de oração silenciosa, eu vou pedir lá atrás para o nosso irmão Raoni fazer uma oração em favor de todos nós, irmãos, pedindo que o Senhor nos perdoe os nossos pecados. Oremos. Senhor Deus, Pai, diante de Ti, Deus, reconhecemos que temos Te ofendido, que temos pecado contra Ti constantemente, Senhor. Seja por meio de ação, de palavras, de omissão, de pensamento, de todo modo, Senhor, temos Te desagradado, temos feito aquilo que é abominável perante os Teus olhos. Mas a Tua palavra nos promete, Deus, a Tua misericórdia nos promete perdão. A Tua palavra é clara, Senhor, no sentido de que o Teu perdão é grande, Deus, que nos alcance, Pai. Se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, Senhor. Nós estamos aqui como igreja diante de Ti, Pai. Nos humilhamos diante do Senhor, reconhecendo, Deus, o quão somos pecadores e quão somos dependentes, Pai, da Tua misericórdia. E Te pedimos, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor. Pai, e nos purifique, Deus, e nos capacite, Pai. Nos ajude, Deus, a andar nos Teus caminhos, porque somos tão dependentes do Senhor que para absolutamente tudo precisamos de Ti, Pai. É isso que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino 67, Coração Quebrantado. Pois és meu coração.
O Senhor nos dá a certeza do perdão quando afirma no Salmo 130, dos versos 4 a 8, o seguinte: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Irmãos, aqueles que podem, vamos abrir nossas Bíblias. Em 1 Pedro, capítulo 5, nós vamos ler dos versos de 1 a 4. Nós vamos fazer isso de forma alternada. Eu leio o 1, os irmãos o 2, eu o 3, os irmãos o 4. É bem pequenininho. Vamos, aqueles que podem ficar em pé, eu peço que assim o façam. Nós já vamos nos preparando para sermos alimentados com a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, os versos de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Nós vamos ainda louvar ao Senhor, o hino de gratidão, número 62, e ao tempo que, nesse momento, aqueles que vieram preparados para o ofertório podem fazer agora. É uma pequena mudança na liturgia que temos, mas é só mudança do posicionamento desse hino e do ofertório. Então, aqueles que estão preparados para o ofertório podem fazê-lo agora, enquanto cantamos o hino, um hino de gratidão, hino 62. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças.
Pedir para o nosso irmão Diácono Abraão, faça uma oração agradecendo os dízimos e as ofertas. Justo e bondoso Deus, somos gratos, Senhor, pela tua infinita misericórdia e graça em nossas vidas. Somos gratos, Senhor, pela bênção do trabalho, pelo sustento que Amém, nos dá. Senhor. E te rogamos, Senhor, continue nos sustentando. E que possamos, Senhor, como sempre, como fizemos hoje, te entregar aquilo que já é teu, com gratidão, com amor, Senhor, no coração. Sabendo, Senhor, que estamos te devolvendo aquilo que já é teu, que tu nos deste. E assim, Senhor, dá-nos um coração sempre sincero e entregar a ti aquilo que já é teu, com louvor a ti. Dá, Senhor, também ao conselho desta igreja sabedoria na administração desses recursos, a fim de, Senhor, que sejam usados para a glória do teu nome, para a edificação do seu povo. É isso que te rogamos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Chama aqui o reverendo Timóteo para fazer a oração pastoral. Vamos orar, irmãos, suplicar ao Senhor a sua bênção, cubra sua fronte. Querido Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, conscientes de que de nós mesmos nós não temos nada a te oferecer, e que diante da tua santa presença, ó Deus, só por meio de Cristo nós podemos ter acesso a ti, e somos gratos porque temos por meio dele. E por meio dele nós queremos te rogar, Pai, que o Senhor, por misericórdia, nos abençoe. Abençoa-nos, Pai, nesta noite. Dá-nos, Pai, que possamos ter o coração centrado em todo o tempo no Senhor Jesus. Dá-nos que os nossos louvores cheguem a Ti com sinceridade, mas da maneira que Te agrade. Ó Deus, pedimos que o Senhor, por misericórdia, fale ao nosso coração. Ó Deus, pedimos também por misericórdia sobre aqueles nossos irmãos enfermos. Pedimos Tua bênção, Pai, sobre a nossa irmã Dona Zélia. Ó Deus, tanto tempo nesta luta. Mas nós suplicamos, Pai, que o Senhor, por misericórdia, traga alívio às dores da Tua serva. Alívio a estas lutas. Dá-lhes a graça de recuperada poder voltar a congregar regularmente, Senhor. É o desejo da Tua filha. Põe Tua boa mão sobre aquela casa, Pai. Nós colocamos diante de Ti também o Seu Francisco, o pai do Pedro Davi. Tem misericórdia do Teu servo, Pai. Abençoa-o nesse tratamento difícil, mas dá-lhe, ó Deus, a consciência de que no Senhor ele encontra alívio mesmo nos dias mais difíceis, Pai. Abençoa-o nesse tratamento de câncer. Ó Pai, nós Te rendemos graças também porque nossa irmã Maiara tem tido melhoras, porque o pequeno Tomás também já está recuperado. Graças à Tua boa mão sobre esta casa. Continua abençoando a gestação dela, assim como as demais gestações aqui na igreja. Põe Tua boa mão, Senhor, para que sejam gestações tranquilas, para que os filhos da aliança cheguem, ó Deus, e tragam alegria para os seus lares e para a Tua igreja, para a glória do Teu nome, Senhor. Colocamos diante do Senhor também o presbítero Laeldo, diácono Mariano, aqui em nosso meio hoje. Rendemos-te graças, Pai, porque o Senhor é o Deus que sustenta a nossa fé mesmo nos dias mais difíceis. E é o que temos percebido na vida destas famílias, Pai. Teus servos que têm batalhado com a doença, mas certamente em nenhum momento o Senhor os abandonou, nem abandonará, porque o Senhor é um Deus presente. Te rendemos graças. Mas nesses dias mais difíceis e decisões tão sérias, pedimos que o Senhor os encha com a Tua graça, dando-lhes sabedoria, abençoando, Pai, o possível retorno, ó Deus, e direcionando todas as coisas para a glória do Teu nome, Senhor. Certamente será alegria para a vida deles, não a alegria passageira que o mundo oferece, mas a alegria, ó Deus, que não depende das circunstâncias, que só o Senhor pode dar. Faz isto na vida do presbítero Laeldo, do diácono Mariano, nas famílias respectivas, e que
estas doenças sejam para a glória do teu nome, sejam meios de abençoar os teus servos, quem sabe alcançar os corações de familiares que não te conhecem, Pai. Ó Deus, também pedimos tua bênção sobre o avô e a avó de Akemi. Ó Deus, também com tratamentos difíceis, mas também te rendemos graças porque o seu avô rendeu os seus pés ao Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, a situação do coração diante do Senhor pode ser pior do que a pior das doenças aos olhos humanos. Ó Deus, porque certamente as leves e momentâneas tribulações que passamos aqui produzem eterno peso de glória. Mas um coração que morre sem o Senhor Jesus certamente receberá o peso da tua mão, e o Senhor livrou o avô dela. Louvado seja o teu nome, Senhor. Mas ainda assim oramos e pedimos tua bênção sobre o tratamento do seu avô, da sua avó, sobre a viagem da Akemi para São Paulo. Deus, leva em paz, abençoa a família ali e usa esta situação também para a glória do teu nome, para o engrandecimento do teu reino, Senhor. Ó Deus, nós não nos lembramos, ó Pai, de todos os nomes, mas sabemos que o Senhor é o Deus que contempla as dores dos teus filhos, e pedimos, tem misericórdia, Pai, daqueles que estão enfermos. Lembramos da família do presbítero Ari também, o Paulo, o Pedro, que estão acamados. Abençoa-os, Pai, também. Pedimos, Pai, que o Senhor os restaure a saúde, para que eles voltem a desenvolver suas atividades, para a glória do teu nome também. Ó Deus, mais uma vez pedimos que nesta noite o Senhor fale ao nosso coração, como já tem falado, por meio da palavra cantada, lida, mas principalmente pedimos pela exposição da Escritura, que o Senhor fale conosco. Abre os nossos ouvidos, dá-nos a graça de entender a tua palavra e de praticar para a glória do teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos continuar louvando o nosso Deus, aqueles que podem ficar em pé. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum
coração, sabendo que Ele nos alcançou. Adoremos ao seu santo nome. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, alguém perdido de louvor. Excelso. Excelso, supremo, digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Hosana. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Isso é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Aleluia. Podeis sentar. Em espírito e em verdade, que os nossos corações estejam. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade, te adoramos.
prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Para te adorar, o Rei dos Reis. Pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. É meu prazer, é meu louvor, ministrando louvor. É meu prazer, é meu louvor, ministrando louvor. Nasci pra te adorar, ministrando louvor. Nasci pra te adorar, ministrando louvor. Boa noite, meus irmãos. Saúdo todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos abrir a Escritura, seguindo a série de Filipenses, no capítulo 2, nos versículos 1 ao 4. Lembrando que nós já expomos do capítulo 1, do 27 ao 30, no mês de janeiro, então nós não vamos seguir a série apenas neste trecho, já que expomos a igreja. Então vamos, capítulo 2, versículos 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 2, de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria,
de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra e neste instante que nos achegamos a ti, buscando sabedoria do Senhor, nós pedimos, fala ao nosso coração, Pai. Dá-nos que guardemos a tua palavra em nosso coração para não pecar contra o Senhor. Dá-nos que nos deleitemos nela, como quem se deleita no mel e no destilar dos favos. Ó Senhor, dá-nos que realmente tenhamos apreço pela tua palavra, Pai. Livra-nos, Pai, de pensar que tua palavra é irrelevante ou até desprezível, mas nós queremos seguir ao Senhor e pedimos misericórdia. Fala conosco, Senhor, porque pedimos o nome de Jesus. Amém, Senhor. O Evangelho de Mateus relata que Jesus foi apresentado a Jesus, aliás, um endemoniado que era cego e mudo. E naquele relato, o evangelista detalha que Cristo cura aquele endemoniado, expulsa o demônio que atormentava a vida daquele homem, e aquele homem passa a ver e passa a falar. E a multidão começou a indagar. Isso está lá em Mateus capítulo 12, versículo 23. É este, porventura, o filho de Davi? A expectativa messiânica estava, de fato, naqueles dias, no olhar das pessoas. Tanto que falsos mestres começaram a surgir, falsos cristos, antes mesmo da vinda de Cristo. Lembre-se do parecer de Gamaliel, falando, olha, outros já se levantaram, outros vultos, mas se não for de Deus... E aí Gamaliel dá aquele parecer para dizer, olha, deixa esta obra aí, porque se for de Deus a gente vai ser encontrado lutando contra ele. E os verdadeiros israelitas, de fato, estavam ali, aguardando ansiosamente a chegada do Messias. E alguns falam, será esse, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus murmuravam. O texto vai continuar lá em Mateus, dizendo que eles ficavam, olha... cheios de inveja, porque não eram eles estavam deixando de ser o centro das atenções, e as atenções estavam agora para a pessoa de Cristo, o Messias chegado. E Cristo, por ser Deus encarnado, por conhecer a mente, o texto fala assim, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, aí eu leio para os irmãos, Mateus capítulo 12, as crianças que estão anotando, versículos bíblicos citados, você pode colocar aí, Mateus 12, do 23 ao 30. Ele diz, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Na última semana, eu conversava com o diácono Hélio
sobre a nossa escola dominical referente à unidade. Temos tratado, encerramos hoje. E ele lembrou desse texto. E algo que a gente começou a conversar foi assim, olha, o inferno tem unidade. Aliás, o inferno ainda não, mas o império das trevas, os demônios são unidos. Pare para pensar que realidade difícil de encaixar em nossa mente. Igreja do Senhor, unidos no sangue de Cristo. Os demônios são unidos nos seus ímpetos contra o reino de Deus. E Cristo fala, olha, o Satanás não pode lutar contra si, porque senão o reino dele vai se dividir. E ele sabe disso. Calvino, tratando esse texto, ele vai falando, olha, o que Satanás faz às vezes é uma simulação de divisão. Externamente, as pessoas que estão lutando pelo seu reino estão ali. Mas no mundo espiritual, os demônios sabem exatamente o que estão fazendo e plantando. Eles seguem o seu líder. E vivem com uma unidade. Que estranho. Que vergonhoso para nós que conhecemos a verdadeira unidade. Crianças que estão anotando, o tema é a verdadeira unidade. A verdadeira unidade. Meus irmãos, o texto de Paulo, que nós fizemos a exposição em janeiro, versículos 27 a 30, ele diz assim, vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis, vamos ler juntos esse trecho, que estáis firmes em um só Espírito, versículo 27 do capítulo 1, parte final, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A falta de união, meus irmãos, é incompatível com o verdadeiro evangelho. Esta é uma carta que há várias ênfases da parte de Paulo. Nós falamos nas últimas exposições sobre uma das ênfases que Paulo traz nessa carta, que é a alegria. Alegria que perpassa as circunstâncias. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo, em todo o tempo, fala, eu alegrei, meu coração está alegre, alegrai-vos no Senhor. Mas ele fala também, na mesma intensidade, sobre unidade. E ele repete. E para você que tem pensado assim, olha, o pastor só tem falado sobre unidade esses dias. Se você lê a Bíblia, lê as cartas paulinas, o quanto Paulo fala sobre unidade. O quanto ele insiste sobre unidade. E às vezes, para igrejas como a de Filipos. Uma igreja que vivia com unidade. E Paulo insiste tanto em unidade nessa carta. E ele fala no versículo 2, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. Percebam, de novo, agora no versículo 27, a expressão bem semelhante no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo insiste, a igreja precisa vivenciar, lutar, batalhar pela verdadeira unidade. E aí Paulo traz alguns pressupostos para isso. Ele começa assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia. O que é isso que Paulo está falando? Ele não está falando assim, olha, se houver alguma coisa, não é essa a ideia. A ideia aqui é, pressupondo que há isso em vocês, ou, em uma outra possibilidade de tradução, já que existe entre vocês alguma exortação em Cristo, já que vocês são consolados por Cristo, exortados pelo Senhor Jesus Cristo, já que Cristo habita em vosso meio e alimenta a vossa alma,
Depois ele diz: alguma consolação de amor, já que vocês recebem o consolo, vocês foram alvos do verdadeiro amor que vem de Deus. Capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Olha, Paulo sabe que já existia amor naquela igreja. E ele diz: já que existe consolo promovido pelo amor de Deus em vocês. Depois ele continua: alguma comunhão do Espírito, já que o Espírito Santo promove verdadeira comunhão na vida da igreja. E por fim ele fala de entranhados afetos e misericórdia. E por que esta ideia é de algo de pressuposto? No versículo 2 ele vai falar: completai a minha alegria, porque tudo isso aqui já me traz alegria. Isso que é visto na vida da igreja. E o último é entranhados afetos e misericórdias. E entranhados afetos é uma palavra estranha para o nosso contexto, entranhado. Entranhado de entranhas mesmo, das tripas. Por que isso? Porque havia uma ideia de que a parte intestinal era ligada ao centro das emoções. Alguém nervoso, às vezes, de fato, precisa se retirar e fazer necessidades. Alguém, quando toma um susto, dá frio, calafrios na barriga. Então, esta era a ideia. Eu sei que existe em vocês uma relação mútua que dá até frio na barriga. Vocês se amam verdadeiramente. Existe misericórdia porque vocês foram alvos da misericórdia e vocês entre si exercitam misericórdia. Parece que Paulo está falando para a igreja do Cambeba, né? Igreja, de fato, igreja que tem vivenciado isso aqui. Mas Paulo vai falar: completem a minha alegria. É um imperativo. Paulo dá uma ordem: vocês precisam completar a minha alegria. Como é que é isso? Aí ele vai trazer, então, o modo como isso ocorre. E aí nós vamos destrinchar um pouco deste detalhe. Em primeiro lugar, crianças que estão anotando, com unidade de pensamento. Ou pensando a mesma coisa, se ficar mais fácil de você escrever. Pensando a mesma coisa. Unidade de pensamento. Versículo 2, vamos ler juntos? Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. É interessante quanto ele repete coisas que, de fato, têm um aspecto de sinônimo em tudo isso aqui. Pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento. E aí voltamos... Mas Paulo já disse que eles viviam amor, mas Paulo ora para que esse amor aumente, esse amor cresça. Nós, quando falamos, expusemos o versículo 9, nós nos lembramos lá dos Tessalonicenses, não sei quantos lembram, que Paulo fala do amor abnegado. E a ideia de amor abnegado, ali no texto grego, é amor que trabalha. Amor que não fica parado. Amor que está disposto a servir. Nós temos dito que amar não é sentimento. Amar é um imperativo da parte de Deus para o seu povo. Você não sente calafrios pelo seu inimigo, por aquele que pisa no teu calo, por aquele que te persegue por causa da justiça. Você não olha para ele e se enche de amores no sentido, talvez, platônico ou romântico, não. Mas a Escritura manda amar. Como, Senhor? Eu não consigo colocar entranhados afetos com eles. Não consigo. É porque não é este o mandamento. O mandamento é: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer.
Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se te obrigarem a andar 1 milha, ande 2. Se bater a tua face direita, oferece a esquerda. É isto, a essência do verdadeiro amor tem relação com o que você faz e não com o que você sente. Temos dito que é a mesma ideia do perdão. Eu não estou sentindo vontade de perdoar. Não vai sentir. O velho homem vai lutar para que você não sinta mesmo. Mas o que Deus ensina é que o verdadeiro amor move as nossas mãos. Guarde isso. O verdadeiro amor move as nossas mãos para servir aquele que é o nosso próximo. E Paulo vai dizer: tenham o mesmo amor. Ele diz ainda: pensem como uma só alma. Meus irmãos, isto é difícil. Porque você pega assim, olha, marido e mulher, os dois são uma só carne. E às vezes dá trabalho dos dois pensarem a mesma coisa. E Paulo está mandando que a igreja toda pense a mesma coisa. É muita cabeça para pensar a mesma coisa. Meus irmãos, Paulo não está falando que todo mundo tem que ter as mesmas opiniões em todos os aspectos da vida, idênticos. Isso não existe. Mas Paulo está falando que o nosso foco no Evangelho precisa ser uno. Nós não podemos nos perder nas coisas pequenas. É por isso que mais à frente ele vai falar para Síntique e para Evódia e Síntique, capítulo 4, observe aí, versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Não é para ter a mesma opinião sobre tudo, não. É para que elas juntas cooperem para o progresso do Evangelho. Para que o olhar delas seja pautado pela palavra de Deus. Para que quando houver desavença, a paz de Cristo seja o árbitro no coração delas. E aí, certamente, os problemas periféricos jamais causarão divisões no rebanho. Mas naquilo que é essencial, de fato, precisamos pensar a mesma coisa. Paulo ainda diz: pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma. É uma ênfase, se dá para usar isso, é uma ênfase enfática. É como se nós tivéssemos uma só alma. E quando você pensar em uma só alma, ou como uma só pessoa, pense em Cristo com duas naturezas, divina e humana, e elas não entravam em choque. É também um mistério. A igreja cheia de pecadores, cheia de pessoas com suas opiniões, com seu jeito, com sua personalidade. E a Escritura fala para todos terem como que uma só alma. O que é isso? Esta é a verdadeira unidade que o Espírito Santo promove em uma igreja. E só há verdadeira unidade por causa da obra de Cristo. É por meio de Cristo que nós podemos vivenciar isto que de fato parece não caber na nossa compreensão. Paulo fala, Romanos capítulo 12, versículo 16. Crianças que estão notando, versículos bíblicos citados, Romanos 12, 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Paulo vai falar de unidade em tudo o que nós vivemos uns com os outros. Ele diz ainda em Romanos 15, versículo 5, ora,
o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. E ele fala, segundo Cristo. O nosso olhar para o nosso próximo, ele é permeado pelo olhar de Cristo. É quando temos Cristo em nosso coração que nós olhamos para o nosso próximo com o olhar correto sobre a vida dele, sobre a realidade dele, sobre quem nós somos. E Paulo fala ainda em Coríntios, 1 Coríntios 1, versículo 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Esse é o desejo de Deus para todas as igrejas. Paulo fala sobre unidade para os filipenses, para os coríntios, que de fato era uma igreja cheia de problemas com unidade. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, os arrogantes, talvez. E fala aos romanos, porque o que está por trás disso é que a doutrina da nossa união com Cristo necessariamente nos faz vivermos com unidade com o nosso irmão. Cristo é a base da nossa unidade. Nós falamos hoje pela manhã sobre isso. Não vamos trazer detalhes novamente, mas repense. Cristo é a pedra angular que une a igreja. Ele é a videira na qual nós estamos arraigados. E se Cristo não te faz olhar para o seu irmão com desejo de unidade, nada mais vai te fazer. Se a obra de Cristo... Olha, lembre daquele caso que eu citei, daquela de Corrie, que foi... Era o nome da mulher que foi torturada. E ela olha para aquele torturador, já depois, com Cristo no coração, e olha para ele e fala, Senhor, não posso perdoar. Ele fez tanto mal a mim, tanto mal a tantas mulheres. E depois Deus traz à sua memória o verdadeiro amor que vem de Deus, a verdadeira unidade. Olha, o Senhor morreu por ele, o que é que eu posso exigir mais? Deus deu a vida por ele. Pare para pensar que nós não fomos salvos sozinhos. Meus irmãos, esta é uma realidade que tem batido em minha mente. De pensar assim, olha, não foi muitas cruzes, foi uma cruz. É a mesma cruz. A mesma cruz em que Cristo derramou é o mesmo sangue. Foi derramado em favor do seu irmão. Paulo fala sobre unidade de pensamento. Pensem concordemente. Tenham a mesma direção. As crianças que querem desenhar, no ponto 1, desenhe assim um cérebro. É difícil desenhar um cérebro, né? Mas pense que nesse cérebro ele tem que aprender a pensar como o seu irmão em Cristo pensa. Mas Paulo ainda traz um segundo aspecto. Humildade nos relacionamentos, versículo 3. Nada façais, diz assim o texto, por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Eu assisti um filme de criança recentemente, e filme cheio de problemas teológicos, mas com algumas questões que deu para trabalhar com os meninos, né? Com os meninos não, com o Lipe. Kung Fu Panda 4. E em uma das cenas me chamou a atenção. O mestre chama o Kung Fu Panda e faz assim, olha, crianças, olha,
procure o seu sucessor. Aí ele pega o dedo e faz assim. O sucessor é eu. Eu mesmo. Não tem ninguém melhor do que eu. E isso dá para tirar uma lição muito importante para as crianças. Crianças, a Bíblia fala que nós precisamos considerar o nosso próximo superior a nós. Nosso próximo é superior a nós mesmos. Nas aplicações você pode colocar aí. Deus quer que eu considere o meu irmão em Cristo superior a mim. Eu não sou o melhor. Meus irmãos, esse princípio permeia a Escritura. E Davi chega a andar na direção contrária e se ensoberbecer, e o censo, levanta o censo para ver o tamanho do seu exército, da sua glória, das suas vitórias. E tem um salmo que diz assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Humildade nos relacionamentos. Ele diz: nada façais por partidarismo. A palavra traduzida por partidarismo é ambição egoísta. Seu olhar por posição, por poder, é só pensando em si. Seu olhar por cargos é pensando em si. É disso que Paulo está falando. Pare de ambicionar coisas pensando na sua própria glória. Isso cresce tanto nas igrejas, irmãos. Cresce tanto que você chega hoje e em algumas circunstâncias, qual a sua profissão? O que é que você faz? Não, a profissão, mas o que é que você faz? Eu sou pastor. Alguns falam assim: pastor, tudo bem, mas outros já olham com aquele olhar assim. Porque, infelizmente, tem se levantado tantos e tantos líderes com mera ambição egoísta. Mas isso não se restringe a pastores, irmãos. Nós somos tentados em todo o tempo a desenvolver coisas no reino de Deus pensando em benefício próprio. Pensando em ser reconhecido. Que é muito comum, eu creio que eu já citei, é muito comum, seu nome é esquecido em uma lista de agradecimento. Veja se você fica feliz. Ou veja se você fica, não, tudo bem, mesmo, de coração você fica assim. Ou se não dá aquela coceirinha no coração de você pensar: eita, tomara que lembre do meu nome. Porque é natural. O velho homem é assim. Ele quer holofotes. Dizer convém que ele cresça e que eu diminua, isso é difícil. É difícil você querer de fato, ou você se contentar em ficar só nos bastidores, sem ninguém saber que você fez. E alguém lá recebendo a glória e você está ali por trás. Ninguém lembra do seu nome. Mas esse pensamento deve permear. Porque nós precisamos aprender com Cristo a verdadeira humildade. Ele diz: nada façais, nada, absolutamente nada façais por, e aí eu vou usar, ambição egoísta ou vanglória. Filipenses capítulo 3. Olha o que ele diz no versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus. Parece arrogância, não é? Mas não é não. Paulo fala aos Gálatas que não se gloriem em nada senão na cruz de Cristo. Paulo está mostrando aquilo que todo líder deveria conseguir fazer com humildade, de dizer: olha, o Senhor tem me dado a graça de imitar Cristo. Deus me chama para ser modelo do rebanho.
E um líder que não é modelo do rebanho nem deveria ocupar o cargo da liderança. E Paulo, como modelo do rebanho, diz: sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Olha o que ele diz. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Eles querem encher a barriga. Eles estão pensando neles mesmos, em si mesmados, cheios de si. E aí ele continua: a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Esse é o modelo contrário da humildade nos relacionamentos. Aprender a se doar, a deixar o outro à nossa frente. É difícil até numa fila. Você está no banco, você está em qualquer lugar, em um órgão público, numa fila, e aí chega alguém, ou no caixa, no mercado, aí chega alguém assim, às vezes sem querer mesmo, tá com a mente em outro lugar, e chega na sua frente, você já fica incomodado, buscando a oportunidade, ou torcendo para alguém falar: ô, você está fazendo o que aí? Não que a pessoa fez algo correto, mas é que o nosso coração não suporta ceder para o próximo. Nós não queremos ceder. O apóstolo Paulo ainda diz assim, capítulo 2: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Aí é onde ele vai mostrar a questão da humildade. Ao invés da arrogância, ao invés de pensar em si, ambição egoísta, seja humilde, aprenda a humildade. E como é difícil, irmãos, de fato. Crianças, quando falam assim: olha, a fila, vai ter uma fila para ganhar um presente. Todo mundo quer ser o primeiro. A gente quer sempre ser o primeiro. Os privilegiados. Quando é cortado os pedaços de chocolate, o olhar vai para o pedaço maior. Quando a gente disputa uma partida, um campeonato, a gente quer sempre ganhar. Tudo isso é natural. Mas a Escritura também nos ensina a ceder. Cede o lugar para outro. Seja humilde ao perder. Não, eu perdi porque o meu pé estava assim. Não, eu perdi porque nós damos desculpas. Os adultos também fazem isso. Humildade é difícil, irmãos. É difícil. Tão difícil que o apóstolo Paulo fala assim: olha, eu sei que é difícil, olhe para Cristo então. A partir do versículo 5, que depois nós vamos fazer a exposição, ele fala: então olhe para a humildade de Cristo. Perceba na vida de Cristo. Foi muito mais difícil viver a humildade de Cristo do que a nossa. Cristo desceu da sua glória, encarnou-se. O Deus eterno, pare para pensar. Quem é Deus? Deus é Espírito infinito em seu ser, perfeições. Infinito. E aí ele vem e desce para um corpo finito, que vai daqui até aqui. Que mistério. Ele desce da sua glória e vai até a cruz. E a gente não consegue dar um lugar na fila. Como é que eu faço isso? Paulo fala. Quer uma aplicação disso?
considerem. A ideia aí é: julguem na sua mente sempre, coloque na sua mente. Guie a sua mente para olhar para o próximo pensando: ele tem prioridade. Ele tem prioridade. Romanos 12, versículo 10. Crianças que estão notando, versículos citados. Romanos 12, 10. Vamos ler juntos, é um versículo bastante marcante. Todos, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Dê a honra. Cede a vez. Cristo é o nosso modelo de humildade. Mas Paulo encerra no versículo 4 do nosso texto e fala sobre liberalidade com o nosso próximo. Versículo 4. Acompanhem a leitura. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Liberalidade. Nós somos criados, irmãos, para olhar para o nosso próximo. Eu acho interessante, eu não me recordo quando ouvi esta afirmação, mas a única pessoa que você nunca viu com seus próprios olhos, a única face que você nunca viu, nem vai ver, é você mesmo. Você nunca se viu a olho nu. Você só se vê por espelho, por auxílio. Você foi criado para ver o próximo. E é impressionante como Adão só tinha olhos para Eva. Eva encanta os seus olhos. A criação encanta os olhos de Adão. Depois da queda, ficou tudo ruim. A mulher que tu me deste porque ele começa a olhar para si. Olhar para si é uma anomalia, porque você, para olhar para si, tem que se entortar. Naturalmente, fomos feitos para olhar para o próximo. E Paulo diz: não tenha em vista, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Capítulo 2, versículo 19. Olha para isso, o que Paulo traz. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é próprio, o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Você tem alguém. Paulo fala: olha, tem alguém que vive assim? Timóteo. Capítulo 2 ainda, versículo 25, ele fala: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida
para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Paulo traz 2 exemplos, mostrando, olha, isso não é utopia não. Servos de Deus que pensam no próximo, que têm um olhar direcionado para o próximo, que doam a sua vida, se necessário, em prol da vida do outro. Isso é o desejado para a igreja do Senhor. Isso é o que Cristo fez, irmãos. Deixou sua glória, deu seu sangue, deu sua vida, para que nós pudéssemos ter verdadeira vida, para unir pecadores como nós. Pessoas diferentes, temperamentos diferentes, visões diferentes sobre muitas coisas, mas que Deus deseja unidade, para que eles sejam um, assim como nós, disse o Senhor Jesus na sua oração sacerdotal. É para que nós sejamos um, como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um, para que nós sejamos um nele, para que nós desfrutemos de verdadeira unidade, humildade nos relacionamentos, liberalidade com o nosso próximo. Isso é o que Deus quer da nossa igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos colocar de pé. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Logo após presbítero Fernando. Pai querido e amado, nós te rendemos graças por este momento tão precioso. Momento em que meditamos na tua palavra. E a nossa oração, Pai, é para que nós saiamos daqui cheios do Senhor, cheios da tua palavra, meditando na tua palavra, desejando ardentemente unidade de pensamento, pensar, ter a mesma direção, Pai, olhando juntos para o Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, tem misericórdia, porque o nosso olhar, nosso pensamento, tantas vezes, brigamos por coisas pequenas, mas nós queremos, Pai, suplicar que o Senhor nos dê um só pensamento, como uma só alma, como diz a tua palavra, Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Não nos deixes, Pai, ter divisões em nosso meio, jamais. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a vida de Cristo em nós. Dá-nos, Pai, humildade, Senhor, nos relacionamentos. Queremos, de fato, olhar para o nosso próximo, dar prioridade ao nosso próximo, servir o nosso próximo, amá-lo com intensidade, porque certamente temos a consciência de que é a cruz de Cristo quem nos une. Nós somos unidos a Cristo, fomos salvos pela mesma obra redentora, Pai. Por isso te pedimos, tem misericórdia de nós, Pai. Dá-nos também que tenhamos o nosso próximo como prioridade, Pai. Livra-nos, Pai, de sermos egoístas. Queremos ser generosos no proceder com o nosso irmão. Mas o nosso coração é egoísta, o velho homem, e nós te pedimos, dá-nos que vivamos o verdadeiro evangelho. Faz isso por misericórdia no nosso meio, porque pedimos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Recebei a bênção, irmãos. Que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.
poderes assentar. Vamos ter o nosso prelúdio e logo após nós vamos ter o presbítero Fernando